Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 7 de agosto. Nosso foco vai ser na Série B do Campeonato Brasileiro e nesse jogo isolado aqui do Mal. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Às 2 horas da tarde, começamos com o favorito Malmo enfrentando o Halmstad pela 18ª rodada do Campeonato da Suécia. Em caso de vitória, o Malmo assume provisoriamente a liderança, passando o Elfsborg e o BK Häcken. O adversário não é um visitante ruim, porém o Malmo é um excelente mandante. Utilizando o nosso PDF de apoio, foram 78% de vitória dentro de casa, quase 70% das vezes o Malmo sai na frente do placar. Isso mostra uma iniciativa muito boa, principalmente para quem vem para trabalhar alguma coisa a favor do favorito. Não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, então tem um excelente ataque, ficando atrás apenas do BK Häcken, que nesse momento está na frente do Malmo na tabela de classificação. O BK Häcken marcou 31 gols dentro de casa, o Malmo marcou 25, porém o Malmo tomou menos gols, foram 8 gols sofridos apenas, em torno ali de 0,9 de média de gols sofridos, chegando a quase 3 gols marcados por jogo. O adversário venceu 50% dos jogos fora de casa e isso daqui assusta bastante. É uma equipe que em 63% das vezes fora de casa saiu na frente do placar. Isso pode ser uma grande complicação para você que trabalha back favorito no primeiro tempo. É uma equipe que falha pouco em marcar, porém sofre gol em quase todos os jogos. A média de gols marcados passa de 1 gol por jogo e a média de gols sofridos quase chega a 2 gols sofridos. No primeiro tempo eu tenho uma superioridade maior do Malmo, com muito mais gols marcados, porém o número de gols sofridos é bem parecido e o número de derrotas também é muito parecido. O Malmo só leva vantagem maior aqui no número de vitórias. No segundo tempo eu já tenho o Malmo bem mais superior, controlando mais a defesa, aumentando a sua força ofensiva e também o seu número de vitórias, só que o adversário cresce o número de vitórias, porém aumenta também o número de derrotas, vira ali um cobertor curto, vira uma equipe um pouco mais kamikaze, tá? Se você é trader e vem com o intuito de trabalhar a favor do favorito, para mim é uma excelente oportunidade, mas você tem que atrelar essa sua vontade com leitura de jogo, porque eu tenho do outro lado uma equipe que costuma sair na frente na mesma quantidade dos jogos que o Malmo faz dentro de casa, ou seja, são duas equipes de iniciativa. Tenho sim um excelente ataque do Malmo que é muito superior ao do adversário. Tenho também uma excelente defesa do Malmo que é muito superior ao do adversário. Só que o adversário tem sim uma iniciativa muito grande que pode complicar um pouco a vida do Malmo no início. Na verdade, não necessariamente a vida do Malmo. Às vezes ele vai sair na frente e o Malmo vai virar o jogo bem tranquilo. O problema é a sua vida na sua metodologia, tá? Então, atrela sempre a leitura de jogo. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu até gosto de pensar nessa vitória do Malmo, mas não com essa cotação tão esmagada. Eu acho um risco muito grande para uma odd tão baixa, já que o adversário tem essa incidência também de marcar bastante fora de casa. Eu gosto de pensar no mercado de gols. Gosto de pensar no over 1,5 para começar a conversa, mas aí não no pré-live, durante o jogo. E se for para pensar numa aposta pré-jogo, eu gosto de pensar no over 2,5. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente não teve tanta incidência de gol, porém nesse momento eu tenho um Malmo muito forte em casa, chegando a uma média de quase 3 gols por jogo, e um adversário que sofre quase 2 gols por jogo, e ainda assim é uma equipe que gosta de marcar bastante gol. Se você gosta de levar o histórico em consideração e está com receio de trabalhar a favor de gols, trabalha no ao vivo, porque aí você vai de fato confirmar se essa partida está aberta ou não. Se for trabalhar a favor do Malmo, muito cuidado, tenta buscar uma cotação mais alta, porque o adversário não vai ser muito fácil por aqui. Agora, se o seu intuito é trabalhar a favor do favorito, não vejo problema, a única questão aqui é a cotação. Para mim está muito esmagada e aí você tem que ter uma taxa de acerto muito alta, então tenta pegar essa cotação do Malmo um pouco mais elevada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Série B. O Juventude enfrenta o Vila Nova dentro de casa e o mercado entrega um pouquinho de favoritismo aqui para o Juventude, porque o Vila Nova, que era um dos melhores visitantes da competição, começou a cair. O Vila Nova, nesse momento, ocupa aqui a 9ª colocação fora de casa, a 9ª melhor campanha, já foi um dos melhores visitantes e era muito difícil bater no Vila Nova, mas nos últimos jogos, principalmente fora de casa, foram 3 derrotas seguidas, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, o Juventude tem 60% de vitória dentro de casa, tem muita iniciativa, em 70% dos jogos ele saiu na frente, falha pouco em marcar, apesar de não ser uma equipe goleadora, que marca muito, que goleia, tem uma média próxima de 1 gol por jogo, é uma equipe que praticamente não falha em marcar. E tem uma defesa sólida, em 50% dos jogos não sofreu gol e tem uma média de gols sofridos abaixo de 1 gol por jogo. O Vila Nova, como eu falei, tinha números espetaculares fora e agora o negócio começou a desandar por ali. Foram 36% de vitória, 45% das vezes saiu na frente do placar. Não é ruim, mas não mostra tanta iniciativa quanto o adversário. Ficou sem sofrer gol em 36% dos jogos, mas sofreu 1 gol a mais só, em relação numericamente falando, e falhou mais em marcar, só que o número de gols marcados é igual. Então provavelmente
provavelmente em alguma partida ele marcou mais do que um gol. No comparativo, tanto da primeira quanto da segunda etapa, por mais que a gente veja uma incidência maior de cores verdes aqui pro lado do Juventude, os números são muito parelhos, tá? Eu tenho aqui talvez uma crítica para fazer ao Vila Nova, que sofreu o dobro de gols no primeiro tempo, porém o número de derrotas não é tão elevada e o número de vitórias do Juventude também não é tão elevado, talvez aqui exista uma mini superioridade. E no segundo tempo, por mais que eu ainda tenha o Juventude vencendo mais, o Vila Nova passa a perder menos e passa a tomar menos gols. E o número de gols marcados é muito parecido. O número de gols de cabeça do Vila Nova também é um fator crucial para a equipe e isso pode ajudar nesse critério de um jogo tão parelho, tá? Se você, trader, vai trabalhar aqui numa bolsa esportiva, eu gosto de pensar num jogo para correção de preço. Acredito num jogo mais truncado, com poucos gols, pelo menos é a expectativa inicial. Então, dependendo do comportamento do Vila Nova, se ele optar, por exemplo, em tentar tirar essa sequência de derrotas seguidas, talvez se comportar um pouco mais recuado, como o Juventude tem muita iniciativa, a gente pode trabalhar algum tipo de correção, tá? Mas eu não traria nenhum viés, apesar das últimas 3 derrotas seguidas do Vila Nova. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar na expectativa de um jogo under. Aí você pode talvez olhar para um under 3,5, um under 3 asiático, talvez até um under 2,5, mas lembre-se sempre, expectativa de jogo under pode mudar durante o jogo, tá? Então, para você que trabalha under, muito provavelmente eu te indico acompanhar o jogo ao vivo. Qualquer faísca de que o jogo mudou, de que o cenário é diferente, o Juventude fez o primeiro gol, tá com um homem a mais, tudo isso pode fazer o jogo mudar, aí você maneja ali a sua posição. Mas inicialmente eu acho que é um jogo com tendência under. Nas últimas 10 partidas do Juventude tivemos o under 3,5, nas últimas 9 do Vila Nova também o 3,5. O ambas marcam não em 7 das últimas 10 do Vila Nova e o ambas marcam não nas últimas 4 partidas do Juventude. Além disso, o Juventude não sofreu gol nas últimas 4 partidas, tá? Então dá para trabalhar com esse cenário aqui de um under 3,5, tá muito esmagado, então dá para você ir diminuindo, talvez ali um under 3 asiático ou até mesmo um under 2,5. 8 horas, o vice-lanterna Londrina enfrenta o vice-líder Vitória, que em caso de vitória, ao trava-língua, chegaria também aos mesmos 44 pontos do Sport, que venceu o Novo Horizontino, e a gente teria ali um bloco já se distanciando com 5 pontos. O Sport e o Vitória chegariam ali a 44, se distanciariam já daquele bloco de baixo. Porém, é só uma hipótese, né? O Londrina, dentro de casa, é uma equipe chata. Vamos dar uma olhada aqui nos números do Londrina. Foi o primeiro a marcar em 80% dos jogos e só venceu 30. O que isso significa? Que o Londrina tem uma extrema dificuldade de fazer a manutenção da vantagem. Ou seja, pode ser uma equipe que vai te proporcionar recuperação de resultado, uma equipe que vai te proporcionar uma virada de jogo, porque ele não consegue segurar na maioria das vezes quando ele está na frente do placar. 30% de vitória, como eu falei, não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, mesmo perdendo bastante. É um time que está sempre ali batendo cartão em relação ao número de gols marcados, e em 30% dos jogos apenas ele fica sem sofrer gol. Sofreu um gol a mais do que marcou e a média de gols marcados e sofridos é um pouquinho próximo ali de um gol por jogo, tá? O Vitória não chega a 50% de vitória fora de casa, em 55% das vezes a equipe saiu na frente do placar, boa iniciativa também. Falhou um pouco mais em marcar, só que provavelmente em algum dos jogos ele marcou mais de um gol por jogo. Isso fez com que o número de gols fosse maior do que o do adversário e o número de gols sofridos é um pouquinho abaixo, tá? O primeiro tempo do Londrina me parece um pouco superior, apesar do Londrina tomar mais gols do que o adversário, o Londrina vence mais e tem um número de derrotas pequeno. Já no segundo tempo, o Londrina chega a 50% de derrota. E aí provavelmente é por aqui que ele costuma perder aquela vantagem que a gente comentou. Tá? O Vitória marca 11 gols no segundo tempo, uma máquina de fazer gol na segunda etapa, isso é muito bacana pra gente ficar de olho, mas é um time que também chega perto dos 50% de derrota, então é aquele cobertor curto, é um time muito kamikaze. Situações para ficar de olho. Antes disso, aproveita que você parou agora para pensar no que eu vou te falar e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, principalmente em vídeos de segunda-feira, o pessoal tem pouco interesse, se você puder me ajudar com esse like vai me ajudar muito, beleza? O Vitória marca muito de cabeça e tem um número de gols de escanteio também bem elevado. O Londrina tem um bom número de gols de cabeça e de escanteio, porém é uma equipe que sofre muito de cabeça. Então eu estou colocando frente a frente uma excelente qualidade do Vitória contra um problemaço da equipe do Londrina, beleza? Então vale ficar de olho aqui numa possibilidade do Vitória utilizar essas bolas aéreas para poder chegar no resultado. Além disso, ó, a quantidade de gols sofridos pelo Londrina de fora da área e do Vitória marcado de fora da área também é uma situação interessante, mas aí ao longo do jogo fica mais difícil de buscar essas situações. As bolas aéreas, as bolas paradas são mais prováveis da gente conseguir buscar. Se você é trader, para mim é um jogo de correção, assim como no jogo do Juventude e Vila Nova, não te indicaria trabalhar com viés por aqui. Vem para trabalhar correção de preço, porque sim, eu tenho o Lanterna contra o vice-líder, mas o Londrina tem muita iniciativa e pode complicar, pelo menos no início do jogo, a vida do Vitória. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, o jogo até tem uma expectativa under também.
Eu tive um under 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos do Vitória e em 10 dos últimos 10 jogos do Londrina. Porém, o Londrina é uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo e, além disso, em 80% dos jogos do Londrina, o over 1,5 entrou, em 60% o over 2,5 entrou e em 82% dos jogos do Vitória fora, o over 1,5 também aconteceu. Então, apesar de ser também um jogo com expectativa um pouco under, eu gosto de pensar no over 1,5 por aqui e tá com uma cotação muito boa, que já dá para se pensar até no pré-jogo, tá? Muito cuidado com Londrina na frente, porque costuma ser uma equipe que não consegue segurar tanto o placar e o Vitória pode utilizar as bolas aéreas para poder punir aqui a equipe da casa. Também às 8 horas, para a gente finalizar a Série B do Brasileiro, o Atlético Goianiense recebe a Tombense dentro de casa e o mercado tem um lado aqui, já escolheu o lado do Atlético Goianiense como favorito, afinal de contas o Goianiense dentro de casa tem apenas uma derrota, foram 5 vitórias em 11 jogos e a Tombense fora de casa venceu apenas 2 partidas, perdendo 7 de 10. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver a predominância de cores vermelhas aqui para o lado da Tombense. Foi a primeira a marcar em 10% dos jogos fora de casa apenas, 20% de vitória, como a gente já mencionou, e em 70% dos jogos a Tombense não consegue marcar gol fora de casa, e em 20% dessas partidas apenas a equipe não sofre gol. Foram 13 gols sofridos e apenas 5 gols marcados. O Goianiense não tem uma espetacular campanha dentro de casa, mas é bem superior ao adversário, 45% de vitória, 55% das vezes sai na frente do placar, falha pouco em marcar, porém também sofre gol com muita frequência, passa de uma média de 1 gol por jogo. O primeiro tempo do Goianiense é melhor, 27% de derrota contra 50% do adversário, porém o número de gols sofridos é parecido, né? O que salva o Goianiense aqui é o número de gols marcados. A Tombense não venceu nenhum primeiro tempo e só marcou 1 gol na primeira etapa. O segundo tempo do Goianiense é preocupante, tem uma queda muito grande de aproveitamento. Vai de 18% de vitória e 18% de derrota, porém 8 gols marcados e 8 gols sofridos. Uma equipe que não consegue ter uma constância tão grande assim na parte defensiva. Outro detalhe que chama a atenção, apesar do adversário não utilizar tanto essa característica, é a quantidade de gols de cabeça sofrido pelo Goianiense, né? Em caso do Goianiense vencer o jogo e começar a recuar, se a Tombense utilizar muito desse cenário de bola aérea, pode ser sim um fator prejudicial e de risco para o Goianiense. Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, aqui eu já te aconselho trazer um pouco de viés sim, porque a gente tem realmente um time muito fraco fora de casa que não costuma fazer bons primeiros tempos, tá? Principalmente ofensivamente falando, a Tombense não tem produzido tanto. Então dá pra gente tentar utilizar aqui um pouquinho de viés, né, um pouquinho de preconceito, de tentar buscar uma superioridade do Goianiense no início do jogo, trabalhando contra o não favorito. E isso atrelado, obviamente, à leitura de jogo. Não adianta só entrar a favor quando o jogo começar e esquecer o jogo, né? Vamos ver se de fato o Goianiense vai dar um sinal. Se você é Panther, eu gosto de pensar ou nesse empate anula do Goianiense, ou talvez num handicap asiático menos 0,25, que vai te tirar metade da stake caso o jogo termine empatado. Óbvio que a Tombense pode vencer por aqui, mas a situação da Tombense não é fácil. Os últimos jogos da Tombense fora de casa foram 2 derrotas seguidas e é uma equipe que tem dificuldade de marcar e sofre gol com muita frequência. Porém, o Atlético Goianiense dentro de casa, apesar de não ter muitas derrotas, só uma, ele vem tomando gol com frequência. 2 gols do Sampaio Corrêa, 2 do Mirassol, 1 do Sport, 1 do Vila Nova e aí não tomou gol da Ponte Preta. Então é uma equipe que consegue marcar, mas que também sofre. Então também dá para criar uma expectativa de gols nesse jogo, trabalhando talvez com um cenário de 2 gols, a cotação é bem menor do que a do jogo do Vitória. Porém, lembre-se, o fator gol aqui ele está muito mais atrelado ao ataque do Goianiense e à fragilidade defensiva da Tombense, porque a Tombense, ofensivamente falando, não tem conseguido entregar tantos gols assim no campeonato. Então dá para você olhar talvez em alguma coisa a favor do favorito, mas também pensar num cenário de gols não tão esticado, mas num cenário de gols. Bom, temos uma segunda-feira de grade fraca que precede os jogos da volta da Sul-Americana, da Libertadores. Então, alguns jogos extras que você pode observar. Se você for de acordar de madrugada, Inglaterra e Nigéria, uma cotação de favoritismo da Inglaterra, mas eu tomaria cuidado, tem muito favorito se complicando aqui na Copa do Mundo. A Austrália é mais um desses favoritos. O mercado tem um lado aqui, mas vai enfrentar a Dinamarca. A campanha das duas foram praticamente a mesma coisa na fase de grupos. E por último, o Valur Reykjavik, na Islândia, que é um bom time, está brigando ali na parte de cima junto com o Vikingur Reykjavik, vai enfrentar o KA. Tá? Pode ser uma situação interessante você ficar de olho em alguma coisa a favor do favorito, mas nada seco, tá? Talvez com leitura de jogo para trabalhar alguma coisa de correção, ou se for para trabalhar alguma coisa a favor, alguma coisa de empate anula. O Valor ele só perdeu uma partida dentro de casa, o KA só venceu 2 partidas fora e os últimos jogos entre eles, o Valor tem levado a melhor nas últimas 2, porém já foi um time que complicou bastante a vida do favorito. Então na Islândia eu não tenho mais confiado tanto assim nos favoritismos das equipes, tirando ali o Vikingur Reykjavik, na maioria das
às vezes pode ser um jogo mais para incidência de gol. Beleza? Vou ficando por aqui. Não se esquece, meu curso aqui embaixo, theoboss.com, para você aprender mais sobre trade esportivo de graça. E na aba de prêmios lá no meu site, você participa de um sorteio de uma banca de R$30 todos os dias. Se você não é membro desse canal, você pode virar membro, ter acesso aos estudos de caso, aos vídeos de pós-planejamento e ao PDF de apoio todos os dias. É só clicar aqui em Seja Membro. E se você não é inscrito nesse canal ainda, fica o convite. Vai ser um prazer ter você por aqui. Beleza? Muito obrigado por mais um dia, por mais uma companhia. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.